ano de 2009, finalzinho de 2008, esse processo chocou o estado de Mato Grosso, dada a gravidade e tristeza com a qual uma vítima de pouco menos de 2 anos de idade teve a sua liberdade sexual violada. Os violadores dessa liberdade sexual foram mãe e padrasto, uma criança de 1 ano e 9 meses, totalmente à sorte, e que só não veio a óbito graças à ação do seu avô materno, que levou essa criança ao socorro das autoridades. A partir então da notícia do crime pelo avô dessa criança, vários órgãos públicos estatais passaram a fazer a persecução no sentido de esclarecimento desses fatos. E esses fatos chocaram pessoas que já trabalham há muitos anos, 20, 30 anos de profissão. Porque além dessa criança ter tido a sua liberdade sexual violada, ela teve a sua genitália queimada para encobrir o crime. Aquela genitália necrosou e levou essa criança só não a óbito por circunstância totalmente alheia à vontade dos agentes, por omissão de uma mãe e por ação de um padrasto, que assumiram sim um risco de que aquele crime viesse a ser consumado com a morte daquela criança. Os crimes sexuais ali não se circunscreveram só nos atos, mas na crueldade como o qual ele foi praticado, na forma como foi encoberto, da forma como foi silenciada a integridade, a ingenuidade daquela criança. Porque essa criança miava, ela tinha tanto medo que no hospital ela miava quando alguém se aproximava para abrir a sua fraldinha e tentar fazer algum curativo naquela genitália totalmente rasgada e necrosada. A partir da instrução terminada desse processo e levados os acusados ao tribunal do júri, as emoções ali se afloraram ainda mais. O que mais impressionou foi a frieza desses familiares, padrasto e mãe. Foram mostradas fotos, foi inquirida a mãe sobre a necessidade de proteção dessa criança e ela nunca verteu uma lágrima num tribunal em que todos, testemunhas, agentes públicos, choravam diante daquilo que constatavam, da violência que aquela criança havia sofrido. E aí sempre se pergunta quem vai cuidar dessa criança, quem vai cuidar enquanto sistema de tratamento. A legislação atende a esses casos? No meu pensamento, sim, desde que a legislação faça valer todos os seus preceitos, notadamente no caso da 11.340, que ela faça valer o atendimento da rede. Professora, me deu essa letra muito. O governo tem uma série de políticas públicas para combater o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes depois que o problema aconteceu. Nós precisamos trabalhar com a prevenção disso. Não deixar que essas situações aconteçam com as nossas crianças. E aí a educação tem um papel muito importante nesse processo. É por isso que nós estamos trabalhando para que todos os nossos professores da rede pública, tanto municipal quanto estadual, sejam capacitados a fim de que eles possam identificar no convívio com as crianças dentro de sala de aula, se elas estão sofrendo algum tipo de violência, um abuso sexual, uma exploração, porque ela expressa no seu cotidiano movimentações diferentes nos seus desenhos, nas suas redações, no seu convívio com os colegas em sala de aula. Nós podemos fazer com que essas crianças também saibam aonde se socorrer quando elas se sentirem na iminência de ter um direito violado, quando elas estiverem perto de sofrer um abuso, elas consigam identificar dentro de suas casas, porque quando o abusador é o pai ou a mãe, certamente ele não vai explicar para a criança o que é o abuso que ele está cometendo. Então é importante nós termos os nossos professores e aí criar bolsas para incentivar que os trabalhadores da educação sejam nossos grandes aliados nesse processo. Penso que em relação à violência da criança, a escola precisa de duas frentes do poder público. Uma é na formação do professor, do profissional que está aqui na escola, para que ele possa ter elementos que detecte, que ajude a detectar
quando a criança é vítima de assédio, de violência sexual. E a outra frente que o Estado também precisa apoiar a escola é com relação à forma de intervenção. Uma vez detectada que a criança é vítima de assédio, de violência sexual, precisa-se ter caminhos seguros para que a criança possa ser atendida. Uma pergunta que eu acho que não quer calar com os trabalhadores da educação é como que numa sociedade contemporânea, uma sociedade atual como essa, nós podemos contribuir com o combate à violência de todas as formas com nossas crianças e nossos adolescentes. Uma das questões que me faz refletir bastante é que nós temos que fazer uma comparação que as crianças do século XV, do século XIV, não são as mesmas do século XVIII, do século XIX e século XXI. Estamos vivendo um outro momento da sociedade e a educação ela poderá sim ser um instrumento de libertação, de observação das normas e das regras que estão colocadas nessa sociedade e a educação contribuir significativamente nessa mudança cultural da sociedade que ainda não concebe nossas crianças e nossos adolescentes como prioridade absoluta, fortalecendo um sistema de garantia de direitos. E o mais importante ainda é como lidar com essas crianças, com esses adolescentes que têm a tecnologia e a informação à sua disposição, mas ainda sobrevivem num país extremamente excludente, um país capitalista que coloca à margem milhões e milhões de crianças sob as formas indignas ainda de sobrevivência. A primeira vez não aconteceu muito bem a primeira vez. Foi na viagem, porque ele é caminhoneiro. Eu comecei só a passar a mão. Depois de algum tempinho, ele me levou, a minha tia, ela falou para me levar um dinheiro para ele, para fazer um favor para ela. Mas acabou que ele não deixou eu ir para a escola e fez eu matar a aula. Me levou para um motel e não deixou sair durante 5 horas. Ficamos ali. Ela é minha tia e ela queria ter uma fantasia sexual nós 3, fazendo, no motel. E eu obedecia porque eles me ameaçavam fazer algum mal com a minha família, sendo que meu tio e minha tia, eu gostava deles como meus segundos pais. Eu descobri porque ela não ia contar nada, só que depois ela ficou com muito medo porque eu ia viajar. Aí ela decidiu contar para mim porque eu queria ficar em casa. Aí ela chorou bastante, aí porque ela falava para mim que estava rodeando um carro preto aqui em minha casa, né? Aí ela já ficava com muito medo. Aí um dia, domingo, a gente ia descobrir segunda-feira, que ela ia contar para mim. Só que domingo passou um carro preto. Aí ela correu e chorou e entrou na casa aqui meu vizinho, né? Aí eu falei, por que você fica assim com esse medo? Aí você não sabe mais. Eu tenho medo, muito medo desse carro preto, que você não lembra que a tia que falou para você, que estava rodeando nossa casa, eu já tenho medo desse. Aí ela disse, domingo ela não contou para mim nada. Só que segunda-feira, quando voltou do meu serviço, ela decidiu contar para mim porque fica com muito medo e falou que ela ameaçava direito a ela e ele também e sempre abusava bastante vezes com ele. Ele vai um dia, uma noite só, depois solto, o dia seguinte ele está livre, ele está andando livre. Esse aqui mais doído. Você vê ele andando, ela também solta, ela não foi presa, até agora. A Delegacia Especializada de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, instalada no ano de 2007, ela veio no combate aos crimes de exploração sexual, abuso, estupro
atentado violento ao pudor, e desde esse ano a delegacia vem combatendo esses delitos. Uma das grandes dificuldades encontradas na delegacia ainda é a denúncia, que não é feita de forma convincente na delegacia. Não há nas delegacias regionais do interior a delegacia especializada de defesa dos direitos da criança e do adolescente. E também é fundamental que seja instalado a vara especializada que atenda as crianças e adolescentes vítimas de abuso e exploração sexual. As ações nossas aqui, nos postos de polícia, nesses postos à margem da rodovia, ela se dá de duas formas. Nós fazemos as ações repreensivas, que são as abordagens para verificar documentações, ver em que situações que se encontra aquela pessoa, se eles estão praticando atos delituosos, e se dá também de uma forma preventiva, onde nós vamos até esse local e aí nós procuramos conscientizar tanto os condutores como também os proprietários dos postos de gasolina a somar conosco nesse enfrentamento. É o combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. Vou entregar para você aqui. Esse aqui é um porta-documento. É um trabalho que nós estamos fazendo de sensibilização, de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes na rodovia. Por que começa? Por falta de educação de casa. É simplesmente vocês fazerem essa denúncia dessa prática delituosa. O fator que conduz a criança e o adolescente a serem levados a essa condição de exploração é primeiramente a questão familiar. A desestruturação familiar, ele é um dos principais fatores que levam essa criança a ser levado à condição de explorado. Outro fator que leva essa criança e esse adolescente a estar nessa situação de vulnerabilidade é a falta de políticas públicas voltadas para que elas possam ter uma perspectiva de vida. São os fatores que conduz ou que proporciona a criança e o adolescente a estar nessa condição. Políticas públicas de enfrentamentos que possa proporcionar cultura, esporte, lazer, são esses fatores primordiais que levam essa criança e adolescente a essa condição. Três anos atrás, eu tive coragem de expor a minha vida, o meu íntimo, coisas muito, muito longe. Eu tive coragem de colocar isso em público. Eu tinha 5 anos de idade. Eu e minha irmã estávamos tomando banho e tinha um parente da minha avó em casa e ele entrou no banheiro. E ele tirou o órgão sexual dele para fora e pediu para que a gente tocasse. No momento eu senti muito medo, muito pavor. Eu só via como uma coisa muito feia. Eu não tive coragem de contar, nem a minha irmã. Aí, em outras ocasiões, ele me chamou no quarto dele, que ia me dar presente, tentou me tocar. E eu nunca tive coragem de contar, nunca. Não fala pra ninguém. Se tua mãe perguntar, não fala nada. Não fala pra ninguém, não conta pra ninguém. Ele me falou isso. E isso ficou guardado 40 anos na minha cabeça. Isso interferiu na minha vida, no meu casamento. A minha vida sexual foi prejudicada por isso. E eu fiquei esse tempo todo. Não tive coragem de pedir um psicólogo, não tive coragem de buscar ajuda. Mas com muita, muita dificuldade eu consegui superar.
deixei isso para trás, mas que arrebentou com uma parte da minha vida, arrebentou. Uma criança que sofre violência sexual, ela dá muitas dicas para os pais, para os vizinhos, para os professores. E ela precisa que nós venhamos a entender esse seu comportamento. Ela pode mudar suas vestes, ela pode ficar toda coberta, ela pode falar demais, ficar tímida, retraída num canto, falar de menos. Ela pode ter distúrbios alimentares, passar a comer muito, comer pouco. O seu sono muda, ela pode dormir demais como uma forma de fuga, dormir de menos com medo. Ela precisa ser ouvida, ela tem necessidade de falar, mas de falar para pessoas que escutem ela com o coração, para que levem elas a serem cuidadas, para que não venha condenar ela como culpada, pois elas não são culpadas. Elas precisam de pais firmes e acolhedores, que acreditem nela, que levem ela para o tratamento e que condenem, levem, denunciem o agressor. O agressor precisa ser denunciado e ela precisa ser trabalhada, protegida pela sociedade, porque é o nosso dever cuidar das nossas crianças. Homofobia é crime. E quando a gente fala das questões da homossexualidade, além de estarmos lidando com as questões da violência sexual praticada contra homossexuais, temos que também entender que a homossexualidade é uma das dimensões de sexualidade humana, tanto quanto a hétero, a bissexualidade, quanto a homossexualidade. Agora, uma das questões que mais me chamaram a atenção na condição de defensor dos direitos humanos de LGBT são aquelas violências praticadas com o segmento homossexual, principalmente em crianças e adolescentes, em risco de vulnerabilidade familiar, risco social. Principalmente aquelas que acontecem quando essas crianças sofrem esses abusos, essa exploração e essa vitimização praticada contra seus entes familiares. Eu não fui abusada sexualmente dentro de casa, mas a maioria das travestis que estão ali talvez foram vítimas de violência sexual dentro de casa, pelos próprios parentes, pais, irmãos, talvez até vizinhos e amigos. Tudo começou quando quando minha mãe teve eu, né? Eu tava de 7 meses. Meu pai estava bêbado, bebendo, e daí ele pegou e chegou em casa, né? E ela era de menor ainda. Ela pegou e estava fazendo comida, né? E ele chegou bêbado, com fome. Aí ele chegou zangado, porque assim, ele queria comer, né? E a comida estava tudo queimado. Aí ele, zangado como estava, né? Ele pegou e socou ela na parede com a barriga, né? E daí teve eu de 7 meses. Ela me teve, ela pegou eu, né? E me deu pra minha avó. Depois disso, ela pegou e veio embora. Minha mãe veio embora. E eu fiquei lá no município onde minha avó ficava. Daí, depois disso, né? Que eu fiquei já com 7 anos para 8 anos. Meu pai pegava, né, ia beber, bebia, chegava em casa, na casa dele, né, ele ia direto na casa da minha avó me pegar, para manter relação sexual, né. Só que eu pegava e escondia dele, para ele não me pegar. Só que ele batia na porta e gritava, falava que se eu não saísse ele ia me bater, né.
Aí eu acabava saindo. Aí ele pegava eu e levava para fazer isso, né? Colocava filme de pornografia para me assistir. E daí ele, depois disso, né, eu ia embora. E eu ficava na casa da minha avó. E direto eu falava para minha avó que ele fazia isso comigo. Só que ela não acreditava em mim. Porque é filho dela, né? Para ela, ele é santo, né? A minha avó ficou sabendo realmente que meu pai fazia isso comigo, porque foi gente que pegou e viu e falou para minha avó. Depois disso, ela pegou eu, né, e me levou. Aí eu fui ficando na casa da minha mãe, né, até que um certo tempo, minha mãe arrumou o marido dela, que é usuário de droga, que levou ela para essa vida de droga, né, que fez com que ela perdesse tudo. Depois disso, ela pegou e começou a usar eu, né, para manter relação, né, e ela pegava o dinheiro com os homens, né, para poder ela fumar essa droga dela. Só que assim, quando não aparecia ninguém lá na casa dela para fazer isso comigo, ela saía na rua e ficava chamando a pessoa para falar se queria ficar comigo, para poder dar o dinheiro para ela. Né? Ela pegava o dinheiro com a pessoa, já até falava, me dá o dinheiro na minha mão. E ela falou na minha cara, o seu pai fazia isso com você, por que eu não posso fazer? E eu fico pensando assim, uma mãe assim que é uma mãe assim, não faz isso com o filho, né? E o que a gente sempre quis é ter uma mãe, um pai assim, que ame a gente, né? Que não acabe com a vida da gente, né? Mas assim, a gente pega e vai levando na vida mesmo assim. Saí do meu pai, tenho meu filho, né, que agora é uma bênção na minha vida, né? Que através dele eu saí dela, né? Porque ela sempre falava pra mim que se eu tivesse um filho, ela ia me jogar na rua, né? Porque se eu tivesse um filho, não ia ter como eu fazer o programa pra ela pegar o dinheiro, né? Tinha vez ela me oferecia por R$5, R$3, só pra inteirar o dinheiro pra usar droga. Após essa experiência que tivemos com o enfrentamento da violência sexual infanto-juvenil, vimos que há necessidade de algo mais a ser feito. E este enfrentamento só será possível se nós chegarmos a uma conscientização entre escola e família. A escola educa, a família, ela ensina. É por isso que nós estamos lançando o debate da inserção numa grade curricular do ensino superior, para que possa preparar o professor para reconhecer uma criança abusada, para orientar a criança do que é um abuso e juntando então essas duas, escola e família, é sabido que escola, casa de pai, escola de filho, que o que o filho aprende em casa é o que ele vai retratar na rua. Então a necessidade deste comprometimento de trabalharem juntas, escola e família.